Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Muito peculiar, né? A palavra da irmã. Todos nós esperamos ser notados, né? E Deus nota cada, tenho certeza que o Senhor nota cada um. Pode parecer que passa despercebido, né? Mas o Senhor, Ele nota a gente. No mesmo espírito, vamos baixar nossa cabeça. Pai, te damos graças a Deus pelo dia de hoje. Que o Senhor venha continuar falando conosco, que nós possamos sair daqui transformados, renovados, alicerçados na Tua palavra, Pai. O Senhor sabe da nossa dificuldade, o Senhor sabe da dificuldade de cada um, o Senhor sabe tudo aquilo que nos aflige, o Senhor sabe aonde nós erramos, onde nós ainda vacilamos, o Senhor sabe qual é o espinho da carne que nos assola, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, mesmo assim decidimos estar aqui, Senhor, apesar de tudo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio, que possamos retornar para a nossa casa transformados, reavivados, com a nossa mente mudada, com o nosso coração amolecido e totalmente disposto a estar mais íntimo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No próprio livro de Mateus, capítulo 25, Mateus 25, essa é uma passagem já bem conhecida dos irmãos, tenho certeza que os irmãos já conhecem, mas a palavra é igual um poço, né? A gente vai lendo, vai entendendo, o Senhor vai trazendo um rema novo a cada leitura, Aleluia. vai transformando. Então, Mateus capítulo 25, versículo 1, diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, azeite, né? Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Amém. Esse é um texto bem conhecido, né? Jesus conta a parábola das 10 virgens para alertar a comunidade da fé sobre a necessidade de vigilância espiritual. E esse texto só tem nesse livro. Nos outros evangelhos não repete. Não era uma palavra para quem estava longe, né? Quem estava de longe, mas para quem estava à espera do noivo. E aqui nós vemos que todas as 10 virgens
elas tinham lâmpadas, elas tinham lamparina. Todas sabiam que o noivo viria. Elas estavam no mesmo ambiente, mas somente a metade estava preparada. E essa parábola não é sobre o mundo, não é sobre o mundo, é sobre nós mesmos, é sobre nós, sobre a igreja. É sobre a igreja, é sobre nós. Como nós estamos nos preparando. Né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que teve a oportunidade. Nós conversamos sobre preparar. Né? Como é se preparar? Como eu vou me preparar para o serviço? Como eu vou me preparar no casamento? Como eu vou me preparar para, de repente, educar os filhos? Como eu vou me preparar? Né? Estava agora há pouco falando, os irmãos compartilhando. Na hora que chega domingo, lembra que amanhã é segunda-feira. Acabou o domingo, acabou o fim de semana. Como eu vou me preparar amanhã para ir trabalhar? Tem todo um protocolo, né, gente? Levanta, faz a higiene pessoal, imagina como vai estar o trânsito, prepara, escolhe um caminho, um alternativo melhor, aquilo que vai trazer menos chateação e vai. Né? Se prepara. Como eu vou me preparar para estar na presença da autoridade lá do meu trabalho? De repente eu vou barganhar alguma coisa de salário, vou me preparar. Eu tenho que mostrar que mereço. Então essa palavra é sobre isso, sobre nós. Se a gente tivesse um título, seria mantendo o azeite aceso. O que eu tenho que fazer? Né? Alguns dias a pastora vem falando isso. Como que nós temos que nos dedicar? E tem alguns pontos de aprendizado para a noite de hoje. O primeiro ponto que nós destacamos, que nem toda aparência de fé é prova de preparo espiritual. Nem toda aparência é prova. No caso, as 10 virgens representam pessoas como nós. Alguns têm aparência de piedade. Todas elas eram virgens. Todas tinham as lamparinas. Todas esperavam o noivo. Elas estavam no mesmo ambiente. A igreja atual parece esse cenário. Muita gente fala de Jesus, canta sobre Jesus, né? Alguns servem no ministério, mas nem todos têm o azeite. O azeite é algo íntimo entre nós e Deus. Aleluia. E só nós que vamos saber se nós temos azeite ou não. Não vai ser o outro irmão julgando a gente, não vai ser o outro que acha que é melhor, que vai definir se o meu azeite serve ou não. Muitos são assim hoje. Parece que tem o azeite. Parece. Muitos de nós parecemos que temos. Qual que é a aplicação prática que nós podemos tirar disso? Nós não precisamos viver de aparência espiritual. Né? Semelhante ao que a irmã falou da oferta. O que vale não é o envelope que está contando ali, o que está parecendo que está sendo entregue, mas a intenção do coração. Como anda o nosso coração? Nosso coração é ruim. Nós somos ruins por natureza. Porque o pecado, ele habita, já nascemos em pecado. E todos nós pecamos. Né? E aqui já vai um aprendizado. Quem só acende a lâmpada, a lamparina no domingo, corre o risco de ficar sem o azeite na segunda. É verdade. Né? Segunda-feira, chato. Menino do CPA, o trânsito daquele jeito. O chefe está esperando a gente. A gente já sai de casa amaldiçoando, né? Amaldiçoando o trânsito, amaldiçoando a galera que está trabalhando lá naquele sol. Né? Então, quem
só acende a lâmpada no domingo, corre o risco de ficar sem o azeite na própria segunda-feira. A gente precisa de intimidade contínua. O azeite é intimidade com Deus. É vida no secreto. Aleluia. É sinceridade espiritual. É o quanto que eu me debruço pela palavra. Eu não preciso parecer que estou lendo. Eu vou abrir a Bíblia lá. Na hora que a galera acorda lá em casa, eu vou abrir a Bíblia para eles, na hora que eles acordarem, eu sentado lendo a Bíblia. Não é isso. É o quanto que eu me dedico mesmo, o quanto que eu estudo. É na hora que eu estou sozinho, qualquer música que eu vou escutar um louvor, vou pôr um sertanejão, um funk, um brega, né? Não sei qual que é, aquelas danças lá que estavam lá na COP lá do Pará. Vou colocar uma música dessa aí, baixinho, né? Vai que a pastora passa aqui perto e me escuta o som. Qual que é a música que eu estou escutando? Qual que é o louvor que eu estou escutando? Qual que é o filme que eu assisto? O que está passando lá? O que está ensinando? O que eu estou absorvendo? O azeite é intimidade. Amém. O azeite é intimidade. E uma pergunta para o nosso coração. O que nós temos uma lâmpada de culto para todo mundo ver ou um azeite de relacionamento? É algo que todo mundo vê, notável, não preciso manter uma aparência, ou um azeite de relacionamento e intimidade com Deus? Glória a Deus. O que nós temos? Fala, Jeová. Segundo ponto que nós podemos aprender com esse texto: o azeite não se empresta. O azeite é intimidade, é preparo espiritual. As 5 prudentes, elas não podiam dividir o azeite delas. Muitos, na hora de ler, se lessem o rema sem sabedoria, vão achar: nossa, a galera é egoísta, né? A galera é egoísta. Ninguém pode emprestar intimidade com Deus. Santidade não empresta, não transfere. Vida de espírito e obediência, conversão, não tem como delegar. Não, eu vou externalizar, né? Eu vou terceirizar o termo, né? Vou terceirizar o momento de oração para a pastora, e a vigília eu vou terceirizar para a irmã Dani, né? Ela gosta, então sexta-feira que vem nós vamos terceirizar. Glória a Deus, vai estar cheia a igreja. Em nome de Jesus. Nós vamos terceiriza, deixa a irmã lá. A irmã fica orando até de madrugada, né? Ela não tem a rotina que eu tenho, de repente ela não trabalha o tanto que eu trabalho, não tem a quantidade de filhos que eu tenho, ela não é casada com o cônjuge que eu sou, então vou terceirizar a oração para ela. Ora aí por mim, irmão, ora aí por mim, pela minha família, já ora pelo meu emprego, e assim vai embora. Né? O azeite não tem como dividir. Não se divide. Verdade. O marido não empresta o momento de devoção à esposa. Pode até convidar, mas fazer por ela não tem como. O pai não empresta fé para os filhos. Pode ser o exemplo. Né? O filho pode ver, sonhar, desejar, mas ele não vai emprestar. Ele vai ensinar. Se o filho quiser, ele vai junto, senão não. O pastor não empresta, né, a intimidade dele com Deus, o caráter dele aos membros da igreja. A gente acompanha, aprende. Cada um deve preservar o seu reservatório cheio. Aleluia. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de acender lá um lampião com o azeite, né, o óleo, o querosene. Enquanto ele está úmido, está cheio ali, o fogo vai pegando. Ele fica lá, botijazinho no azeite, ele fica, vai lá, até o paviozinho vai queimando. Agora aquele que não tem, ele vai ficar, se sobrar, não vai sobrar, é meu. Cada um que tem que cavar a sua intimidade com Deus. E intimidade e perseverança. As 10 estavam no mesmo local. Algumas foram preparadas, se
atentaram e a outras foram somente no oba-oba. A aplicação que nós podemos tirar desse texto, segunda aplicação, não dependa da fé de outros. Amém. É às vezes que Jesus falou, vai que a tua fé te salva. A tua fé te cura. Não, a fé dela vai me curar. A fé do outro lá, vou ficar assistindo lá os programas do pastor X que eu admiro. A fé dele vai me curar. Minha fé é o meu azeite. Busque o seu azeite diariamente. Se hoje a porta se fechasse, será que nós teríamos o óleo suficiente para manter aceso a chama? Se houvesse, igual há em algumas nações, fecha-se as portas das igrejas por determinação de alguma autoridade, fecha a porta da igreja. É cada um que vai cuidar do seu azeite. Como foi na pandemia? Lembra lá da pandemia? Não estava cada um na sua casa fazendo a sua oração, seu devocional, sua leitura, tinha as transmissões, mas era cada um com o seu azeite. A pandemia foi didática para muita coisa. E tem gente que não aprendeu, né? Não passou muito tempo não. Tem gente que não aprendeu. Foi didático. Cada um com o seu azeite. Se a porta se fechasse, haveria tempo suficiente? Terceiro ponto que nós podemos aprender com esse texto. A Bíblia diz que o noivo tardou. Versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. O noivo tarda. E o tempo revela quem está preparado. Eita, glória. O tempo revela quem está preparado. A demora do noivo não significava ausência, mas sim um propósito. A demora era um propósito e não ausência. Amém, Jesus. De repente, a gente fica escutando, alguns escutam, Jesus está voltando, está voltando. Aí a gente pensa, nossa, tem muito tempo que a galera fala isso, que Jesus está voltando. Mas você não sabe. Qual que é a hora que ele vai voltar? Exclusivo para você. E o fato dele não ter voltado no momento que a gente escutou essa frase de alguém, não significa que ele tardou, que está demorando, mas que tem um propósito. E o propósito de não ter voltado não é motivo para adormecermos espiritualmente. Né? Essa conversa aí que está voltando vai demorar. Ainda dá de tentar algumas coisas. Não é motivo. O noivo tardar significa que tem um propósito. Pense que está dando mais tempo para você se preparar. E não tempo de crédito para eu aproveitar. Como diz alguns. As 10 virgens cochilaram, a Bíblia fala, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Tudo bem que elas estavam cansadas, mas as prudentes estavam preparadas. Mesmo no desgaste, aqui nós já aprendemos, mais um ponto, que mesmo no desgaste do dia a dia, no cansaço, na luta diária, na labuta, nós precisamos estar preparados, atentos, vigilantes, pois só 5 tinham reserva. Só 5 tinham reserva, as outras 5 não tinham. E adiantou sair correndo desesperada? Não adiantou. Poderia ser emprestado?
Né? Se a gente pensasse, quem sabe? Mas o azeite é individual. O azeite é individual. Hoje nós vemos, né, a igreja cansada, distraída, muitas vezes estamos apáticos, desanimados, né? Talvez alguns com a fé esfriada, porque o noivo está demorando. Tem gente que esfria. O noivo está demorando. Se ele está demorando, significa que é tempo para preparar. Tempo para a gente ter mais intimidade. A gente está preparado. Quando eu estava lendo esse pedaço, né, o versículo 6, mais à meia-noite ouviu um grito, eis o noivo, saíram ao encontro dele. Eu lembrei de uma certa vez, quando nós íamos no Pantanal, quando era na igreja da Rocha, né, teve uma vez que alugou uma van, e a galera foi nessa van, e ali, depois de Santo Antônio, acho que o irmão que mais ele vai lembrar, tem um quebra-mola que é no meio do nada, sem sinalização. Eu estava nessa van, né, todo mundo conversando, rindo, brincando. Eu só vi a Marciele, não sei se alguns lembram da Marciele, que era sobrinha da Sandrinha. De repente, no meio do nada, ela grita, aí ele! Ai, Jesus está voltando. Escutei o barulho, o motorista não viu o quebra-mola. E ela já ia com frequência, ela tinha decorado. Gritou, aí ele! Aí a van atropelou o quebra-mola, pulamos. Falei, nossa, olha o arrebatamento aí. Só ela que estava esperta. O resto estava... Até quem estava conduzindo não estava atento. E ela não estava sentada na frente. Lá não tem sinalização. E era uma retona. Naquela a gente vê aquela reta, o asfalto bom, o pé pesa, né? Dificilmente controla. Até esquece a plaquinha ali e vai embora. Né? E ela estava assim, tinha a primeira fileira da van, o motorista, mas fica mais dois, a primeira fileira, na segunda fileira, eu estava num canto, perto da porta, tinha mais dois sentados, ela num canto. E o assunto estava aleatório ali. No meio do nada, ela olhou de lado, aí ele gritou. E veio o barulho, o motorista pediu desculpa, continuou o caminho. Quando eu li essa passagem, eu lembrei disso. Eu não lembro quantas pessoas tinha, quanta gente de nós estávamos dentro da van, mas só ela percebeu, né? Tinha decorado. Aí ele, né, semelhante àquilo. Eis o noivo, lá vem ele. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente tem que estar preparado, independente das lutas, independente do momento, independente da hora, né? A todo momento. De repente é o dia que a gente está em rusga lá com o cônjuge, o dia que está enfrentando um problema com o filho, o dia que tem uma desavença no serviço. Mesmo assim, nós temos que estar preparados, porque a luta vem, e ela vem para todo mundo, vem para todo mundo. Todos pecaram, vem para todos nós, só que a gente tem que estar preparado. E lá, versículo 6, mas à meia-noite ouvi um grito, eis o noivo. Saíram ao encontro dele. Aí tem gente que vai sair preparado e tem gente que vai sair despreparado. Desesperado. Eu fiquei com essa imagem na cabeça. O rapaz que estava conduzindo não se atentou. A moça que estava lá, terceira fileira, estava. E a gente aleatório. Então, o noivo tarda, mas não quer dizer que é para a gente deixar correr solto. Não podemos ficar acomodados, acostumados com as coisas. O tempo não destrói um coração preparado. O
tempo não destrói o coração preparado. O coração preparado é aquele que está alicerçado, é aquele que vive a palavra, aquele que está ali. O tempo ele vai revelar, né, o quanto nós estamos nos preparando. Quem está fundamentado no que o Senhor deixou. Aplicação prática. Precisamos ter disciplina espiritual, mesmo no meio das lutas ou quando a gente não sente nada. Vai ter dia que você vai acordar desanimado, cansado, atrasado. Você vai querer ler a palavra, não estou atrasado, tem que sair correndo. Tem dia que você tem um desentendimento em casa, não tem ânimo para ler. Tem dia que você está daquele jeito, os hormônios estão alterados, né, vamos dizer assim. Aí mesmo o dia que a gente não sente nada, o azeite tem que estar ali. Eu tenho que estar ali, tenho que assistir. Semana que vem, semana de ceia. Então sexta-feira é dia da gente preparar a nossa botija. Independente do que ocorrer durante a semana. Independente. Se eu briguei com o meu cônjuge, se eu de repente fui muito violento com o filho, se eu tive um desajuste no trânsito, se eu desentendi com um colega de serviço, se eu de repente soltei uma palavra inadequada para alguém que me irritou, não consegui viver o fruto do Espírito, soltei uma palavra torta, independente, eu vou ter que estar preparado. Se a gente for se apegar à culpa, a gente não anda para frente. A gente tem que estar preparado. Precisamos ter a nossa disciplina espiritual. Não depende de emoção, de momento. Depende da entrega, do quanto nós nos entregamos ao Senhor. Precisamos ser constantes, mesmo quando não tem ninguém vendo. Quando tem alguém nos sondando, fica fácil, né? A gente tem que manter o protocolo, manter a aparência, mesmo quando não tem ninguém. É aí que tem que estar mais preparado. Uma pergunta para o coração desse ensinamento: nós estamos vivendo com quem espera Jesus de verdade? No nosso íntimo, no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Nós estamos vivendo com quem espera Jesus, como as 5 virgens com azeite? Ou estamos igual o restante? Está até ali trajado, né? Estou com traje, estou com parte das coisas, estou no mesmo ambiente, no mesmo propósito, mas falta um detalhe. Falta só intimidade. Só isso. Né? Falta só intimidade. Quarto ponto que nós podemos aprender com esse texto. Quando o noivo chega, não dá tempo para arrumar a vida. Quando Jesus voltar, pode ocorrer que nós não tenhamos tempo, crédito, né? À meia-noite gritaram: eis o noivo. As prudentes estavam prontas. As outras tentaram correr atrás, mas já era tarde. Existem momentos que Deus vai fechar a porta. Vai ter momentos que Deus vai fechar. Mas hoje é o dia que a porta da graça ainda está Aleluia! aberta. Glória a Deus! Hoje ainda é o dia que a porta da graça está aberta. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu sei da minha. Eu sei da minha. Posso conhecer um pouco da minha esposa, dos meus filhos, mas na intimidade dele com Deus, eu não conheço. Não conheço a sua. Eu sei da minha. Que a porta da graça ela está aberta. E nós não podemos perder tempo. Não podemos perder a oportunidade. A gente não sabe. Não sei se os irmãos viram. Ontem, né, foi o jogo. Infelizmente, em dia de jogo, alguns comemoram, outros vão brigar. Tem gente que se acidenta, né? Teve um médico, professor, estava fazendo tour na cidade.
Por um vacilo, não prestou atenção, bateu com a cabeça no elevado. E ele era médico, novo, uma pessoa de bastante referência da cidade do interior de São Paulo, morreu por um vacilo. Não sei se vocês já viram aqueles ônibus de 2 andares que em cima não tem o teto, é exposto. Estavam sempre comemorando, né? Estavam conhecendo a cidade, iam assistir o jogo. Aí no descuido, tinha um viaduto próximo, o motorista não avisou, não se atentou, né? Os passageiros de cima pulando e não se atentaram com o elevado. Bateu com a cabeça. Foi inevitável, não tinha o que fazer. E no meio dos amigos dele, outros também eram médicos. Então estavam preparados, não totalmente. Então a gente não sabe o dia e a hora. Versículo 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É no momento de comemoração, né? No caso deles, iam prestigiar lá o jogo de futebol, mas não sabia o dia e a hora. Pode ser que o noivo chegue e nós não tenhamos tempo para perdoar o irmão. Tem tanto tempo atrás que o irmão passou e não me cumprimentou. Sei lá quantos anos que eu tinha uma rusga lá com algum familiar, não liberei perdão. Aquele tempo lá eu fiz isso e não perdoei aquela pessoa. Não deixe para depois pendência que pode ser resolvida hoje. A gente precisa consertar o que está errado. Precisa perdoar os nossos algozes, né? Perdoar hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A pastora vem falando esses dias, né? Voltar ao primeiro amor. Não é amanhã, não. É hoje. Amém. É agora. É agora que a gente precisa de intimidade. É agora que a gente precisa do azeite. É agora que eu preciso estar atento ao noivo. A gente precisa abandonar as coisas que a gente faz de errado em secreto. Né? A Bíblia fala, tudo que está oculto, um dia vai ser revelado. E todos nós vamos prestar contas das coisas que a gente precisa ser prestado. Qualquer pergunta do coração desse ensinamento, se Jesus chegasse hoje, ele me encontrar com azeite ou correndo atrás dele? Jesus chegasse hoje, eu estaria aqui com azeite na espera, ou eu ia ter que procurar uma lojinha. Vou procurar uma lojinha para ver se tem, e vou ver se eu tenho dinheiro para comprar. Não é além de ter, tem que ter condições de adquirir. Como que está hoje o seu coração? Para a gente concluir, como que está o seu coração? Como que você está? De repente a gente olha para a igreja tem pouquinha gente, vem sempre os mesmos irmãos. Sexta-feira, no dia da nossa mini vigília, ainda vem menos. Não. Estou cansada, semana inteira trabalhando. Sexta-feira, cansada, esse calor. Quando não é o calor, é a chuva forte. Não. Sexta-feira, vou descansar. Amanhã eu vou deixar para amanhã. Mas a gente não sabe nem o dia e nem a hora. A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Precisamos estar preparados a todo momento. Não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu desafio. Eu sei que a porta da graça ela está aberta. Amém. E nós temos condições, temos o privilégio de poder estar cultuando ao Senhor. Tem alguns lugares que não tem mais essa liberdade. Tem gente que não tem condições, tem impedimento físico, várias barreiras. Nós ainda não temos.
Nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Precisamos apenas nos preparar. E o preparo, ele depende só de nós. Não depende do outro. De repente o irmão pode me auxiliar. Dar uma palavra, orar junto. Né? Orar por mim a todo momento. A intercessão do irmão é válida, muito válida a oração do justo. Mas eu tenho que fazer a minha oração. A leitura do irmão pode me abrir a mente, me ajudar a entender alguma coisa. Né? De repente eu vou sentar para estudar com o irmão fulano, que ele é instruído, ele vai me ajudar a entender. Ele vai ajudar a entender. Ele não vai se fazer entendido por você. Né? Eu vou estudar com aquela irmã, tenho mais intimidade com ela, gosto dela. Vai ser até um momento bom de aprendizado. Mas ela não vai fazer a sua parte. Vai fazer a parte dela. E a palavra é um poço. É cada um que cava o seu. O azeite, ele é individual. Não tem como transferir. Aleluia. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente fica na barra da saia do outro, esperando que o outro faça. Não vou estudar a palavra, não. Domingo lá tem um irmão que veio. A pastora todo dia manda uma palavra, né, no grupo. Tem uns aplicativozinhos de leitura da Bíblia, né? Baixo o aplicativo, fico só seguindo lá o aplicativo, vou ali acompanhando a lógica do algoritmo, né? Ele vai dando as instruções. Tem lá o pão diário, a gente compra lá o pãozinho diário, né? Lá já tem o dia e tem a meditação daquele dia. Tá quase igual ao horóscopo, né? Galera lá. Vou consultar o horóscopo antes de sair, para ver se hoje o dia vai dar certo. Não é assim que alguns faziam antes? Né? Os irmãos que só acompanham a leitura no aplicativo, tá igualzinho, não é diferente. A gente condena o outro. Né? Eu condeno lá, vou condenar lá o irmão que vai na igreja católica. Ele vai só domingo na missa. Domingo ele vai na missa. E eu só venho no culto domingo. Só venho só no domingo. E vem, canto parte do louvor, que nem entendo todo o louvor, né? Conheço só algumas músicas, canto parte, escuto a pregação do irmão, passo a semana inteira sem cuidar do meu azeite. Vou lembrar da palavra na hora que a irmã manda no grupo. Né? Tem uns que até silenciam o grupo da igreja, manda muito, né? Então não preciso deixar ele silenciado. Vou deixar ativo o grupo lá da piadinha, o grupo das coisas que não convém. Isso aí que a gente deixa ativo. Aí deixa silenciado isso. Porque manda muito. Aí a gente para ler ou acompanhar quando alguém manda. Não. É nós. Cada um que cava o seu poço, cada um que cuida do seu azeite. Porque o noivo, ele vai vir. Uma hora ele vai vir. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Se soubéssemos, talvez a gente minimizaria os impactos, né? Que ninguém é bobo. Opa, Jesus vai voltar amanhã, então hoje eu não vou pecar, né? Vou pecar até sábado. Jesus volta na segunda, então sábado dá de um showzinho, né? Domingo eu me santifico, segunda-feira Jesus está aí. Vou garantir minha passagem. Né? A gente não sabe. Ninguém sabe. Nem o dia e nem a hora. Então precisamos estar vigilantes. Eu não posso estar vigilante pelo irmão, o irmão não pode estar vigilante por mim, não posso estar vigilante pela minha filha, ela não vai estar vigilante por mim. É cada um que vai fazer a sua vigilância, o seu momento. A mensagem central desse texto é clara: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiar não é viver com medo. Vigiar é viver com propósito. Vigiar é viver com intimidade. Invista na sua intimidade com Jesus. Vigiar é viver com intimidade. Vigiar é viver com azeite no vaso. Não adianta ter o vaso sem ter o azeite. E o azeite sem o vaso você não tem como segurar. Eu tenho minha intimidade com Deus, eu sou muito santo, não preciso ir na igreja, porque o pecado dos irmãos vai me contaminar. Tem gente que é assim, eu sou santo, não vou lá na igreja não.
Já estou santo. Tenho bastante azeite e não tenho vaso. Não segura em nada. E não adianta ter o vaso, fingir que tem, parece que tem, e não tem intimidade. Estou preparado para vir na igreja. Tenho a roupa da igreja, tenho o corte, a barba, o calçado de ir na igreja, tenho o protocolo da igreja, tenho a linguagem da igreja, tenho o método da igreja, mas não tem intimidade. A gente até consegue enganar o outro, mas não tem intimidade. Que nós possamos ser uma igreja não marcada pela apatia, mas pelo despertar, Aleluia. Da intimidade com o Espírito. Amém, Senhor. Para concluir, convido os irmãos a ficar de pé. Glória a Jesus. Que nós sejamos uma geração de pessoas prudentes. Amém, Senhor. Que possamos manter acesa, ligada a chama, enquanto o noivo não chega. Aleluia. E a prudência, ela deve fazer parte da nossa vida em todas as áreas. Oh, Jesus. O exemplo que eu citei quando nós íamos lá no Pantanal. O motorista, ele não estava com tanta prudência. Se de repente se ele estivesse correndo mais, poderia ocorrer um acidente. Se ele estivesse observando mais a estrada, evitaria de levar um susto. Muitas vezes nós arriscamos muito, achando que vai dar tempo para corrigir. Mas a Bíblia é clara. Em verdade lhes digo que não os conheço. Portanto, vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu te convido a baixar a sua cabeça. Pai, Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Emanuel, nós nos colocamos diante de Ti, Jesus, nesta hora, reconhecendo que muitas vezes nós falhamos, nós vacilamos, de repente o pecado ainda nos domina, impera em nós, é o pecado que dita as regras ainda na nossa vida, Jesus. Mas nós não queremos viver como as virgens sem azeite, Pai. Não nos deixe caminhar no escuro, Deus, mas que possamos estar preparados, que possamos ser como aquelas virgens que estavam no azeite, Senhor, preparadas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa apatia, perdoa o nosso comodismo espiritual. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que nós trocamos a Tua presença pelas distrações. Perdoa-nos, Jesus, quando nós vivemos mais de aparência, de religiosidade, do que deveríamos vivermos com mais intimidade com o Senhor, Pai. Nesta noite, Pai, que nós possamos ouvir o Teu chamado. Eis o noivo. Eis o noivo, eis que estou à porta e bato. Que nós possamos querer ser encontrados preparados, Pai. Que no mínimo estejamos desejando estar preparados, Pai. Em nome de Jesus,
não porque mereçamos, Senhor, mas sim porque a tua misericórdia é grande e ela sobressai todo e qualquer pecado que nós ainda cometemos, Deus. Dá-nos, Senhor, um coração quebrantado, disposto a voltar à tua presença, Senhor Deus, Rei Deus soberano. Restaura em nós, Senhor, a intimidade que deveríamos ter contigo, Pai, a todo momento. Restaura o temor, restaura a reverência, Pai. Desperta, Senhor, a nossa alma do sono espiritual, Pai. Enche-nos novamente, Senhor, as nossas vasilhas com óleo espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, continuamente na tua presença para isso, Jesus. Senhor, que nós possamos nos arrepender a todo momento. Fala aos nossos corações, visita aqueles que vieram, Deus, visita aqueles que estão assistindo agora esse vídeo, Senhor. Enche essa casa com a tua presença. Enche com o teu Santo Espírito, Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mudar a nossa mente. Que o nosso coração venha ser convertido de verdade, Jesus. Que possamos ter intimidade com o Senhor, Senhor. Em nome de Jesus. Nós possamos nos arrepender a todos os momentos das nossas falhas. Que possamos estar continuamente na tua presença. Não nos deixe, Senhor, que os nossos pensamentos, as nossas atitudes entristeçam o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas atitudes não venham apagar a luz que o Senhor tem colocado em nós, Pai. Em nome de Jesus, que as portas da graça continuem abertas para nós. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Faz de nós, faz na nossa vida uma obra nova a todo momento, Deus. Restaura, Senhor, ajuda-nos a restaurar o altar do Senhor na nossa vida, Pai. Acende outra vez, Senhor, a chama do primeiro amor sobre nós, Pai. Acende, Jesus, que sejamos considerados a igreja vigilante, prudente, perseverante, atenta, Pai. Aquilo que o Senhor está falando, Pai. Fala, Senhor. E se o Senhor voltar hoje, voltar por agora, Pai, que nós estejamos preparados, de coração limpo, com as lâmpadas cheias, Deus, e com o Espírito desperto, Pai, em nome de Jesus. Volta, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Recebe o nosso arrependimento, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Nós declaramos que só o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso protetor, o nosso Elohim, o nosso Emanuel, o nosso El Shaddai, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Declaramos a tua santidade, Pai. Declaramos a tua santidade, Jesus. Continua falando conosco, Deus. Continua, Senhor. Nós te amamos. Oh, Jesus. Você possa levantar a tua mão pro irmão. Declara a ele que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa prosperar o teu rosto sobre ti. Mais, meu querido, minha querida, que a sua semana seja de vitória, de conquista, de graça, de intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa estar com você, com a sua casa, com a sua família, no teu emprego, na tua escola, nas tuas tarefas, nos teus sonhos. Vai em paz, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.